No vídeo de hoje nós vamos fazer a comparação entre as ações da Klabin e cotas do fundo imobiliário MXRF11. Nós vamos fazer a comparação aqui entre o investimento de R$10.000 em cada um desses ativos e vamos ver qual foi que rendeu mais em valorização, qual rendeu mais em dividendos e qual levou mais vantagem nessa brincadeira, se foi a Klabin ou o MXRF11. E pensando em dividendos, qual teria feito mais sentido você investir o seu dinheiro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum desses dois ativos, tá? A gente só vai fazer uma pequena comparação, uma brincadeira aqui que eu já fiz no ano passado e vou fazer novamente, e a gente vai ver o rendimento em um ano, de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, qual desses dois ativos se saiu melhor. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz para mim nos comentários se você tem ações da Klabin na sua carteira ou cotas do fundo imobiliário, ou se você tem os dois, né? Porque a combinação dos dois também não vai nada mal numa carteira de investimentos. Já começando mostrando para vocês, é que eu montei uma carteira para a gente simular o investimento nesses dois ativos. Serão R$10.000 aqui nas ações da Klabin, um investimento de R$9.999 e R$10.000 em ações do MXRF11. Eu estou gravando aqui no dia 6 de janeiro, então eu peguei a cotação do dia 6 de janeiro de 2023, o fechamento dos dois. MXRF11 fechou a R$10 e as ações da Klabin fecharam a R$4,07. Então vamos lá, começando aqui pelas ações da Klabin. Nesse momento as ações estão custando aí, ó, R$4,42. Lembrando que eu estou falando das ações preferenciais, que são aquelas que são mais voltadas para dividendos, tá? Está custando nesse momento R$4,42. Teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 14,83%. A Klabin está com PL de 8,62%. PL, para quem não sabe, mostra em quanto tempo, se a empresa distribuísse todo o seu lucro líquido aos acionistas, em quanto tempo eles teriam o seu dinheiro de volta. Então o PL da Klabin nesse momento é de 8,62 ou cerca de 8,62 anos para o investidor ter seu dinheiro de volta. Nesse momento a Klabin está com PVP de 2,23, ou seja, está sendo vendido a mais de 2 vezes o que ela realmente deveria estar valendo. E ela tem um dividend yield de 6,16%. Então, geralmente as ações estão dividendo um pouco mais baixo do que os fundos imobiliários, porém elas acabam ganhando no longo prazo com a valorização, né? Olhando mais alguns indicadores da Klabin, a gente vê que a Klabin nesse momento, ó, tem uma margem líquida de 15,48%. E o que seria a margem líquida? Margem líquida que mostra para a gente que a cada R$100, por exemplo, que entra para a empresa, quanto por cento disso seria de lucro. Nesse caso aqui, ó, a cada R$100, por exemplo, né, 15,48 seriam de lucro. Então, empresas com uma margem de até 10% já são consideradas bem interessantes. Com relação ao ROI, que mostra para a gente a rentabilidade que a empresa consegue utilizando o dinheiro do acionista, a Klabin nesse momento tem um ROI de 25,81%. E empresas com ROI acima de 10% já são consideradas como empresas lucrativas. E olhando para a parte aqui, ó, de dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que a Klabin está com uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,41%. E até 3 é considerado uma dívida saudável. Aqui está um pouco acima de 3. Então, para quem tem a Klabin em carteira, é interessante seguir acompanhando o que pode acontecer com a empresa nos próximos anos. A gente vê que a empresa também, ó, vem com crescimento de receitas nos últimos 5 anos de 12,62% e também um crescimento nos lucros de 35,52%. Bem interessante, né? Em comparação com o Ibovespa, nos últimos 5 anos a Klabin ganhou, preste atenção nessa rentabilidade nos últimos 5 anos de 79,71%, enquanto o Ibovespa rendeu 43,97%. E com relação à receita líquida da Klabin, a gente vê que é uma receita crescente. Aqui mostra o gráfico de 2013 em diante. A gente vê que todos os anos a Klabin vem crescendo a receita, a não ser nos últimos 12 meses, que veio com uma receita um pouquinho menor agora em 2023, né? Mas vem uma receita crescente de 2013 até então. E vindo agora para o MXRF11, o Maxi Renda, o queridinho dos investidores de fundos imobiliários, nesse momento está sendo cotado aqui a R$10,59, tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,01% e está com PVP de 1,08%. Então está sendo vendido com 8% de ágio, 8% acima do que ele realmente deveria estar valendo, vamos dizer assim, né? A liquidez média diária do MXRF11 é de um pouco mais de R$10 milhões todos os dias. A liquidez, que é a facilidade com que você consegue comprar e vender cotas desse ativo ou de qualquer outro ativo na Bolsa de Valores, né? A variação dele é positiva nos últimos 12 meses, subindo aí quase 20%. MXRF11, que é um fundo imobiliário do tipo de papel
Esse fundo cobra uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Hoje ele está com quase 1 milhão de cotistas, é de longe o fundo com maior número de cotistas. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 9,86. E esse patrimônio líquido dele aqui não atualiza, né, cara? Ele passou por uma emissão, mas não atualiza isso aqui. Vamos ver quanto é que vai sair o próximo relatório com o valor patrimonial já atualizado. Nesse momento ainda mostra pra gente 2,56 bilhões. E o último rendimento que ele pagou de 11 centavos. Se a gente olhar aqui no gráfico de dividendos, a gente vai ver que o dividend yield dele dos últimos 12 meses é de 13,01% e a média dos últimos 5 anos dele em dividendos é de 12,42%, uma média bem interessante, né? E olhando de 5 anos para cá o gráfico de dividendos, a gente vê que esse fundo nunca deixou de pagar dividendos em 5 anos pelo menos, né? Mas se a gente olhar um gráfico num período maior, como no Fundos Explorer, por exemplo, vê lá também que ele não deixou de pagar dividendo em nenhum mês desde quando ele começou a ser negociado. E em comparação com o CDI, a gente vê que ele vem ganhando tranquilamente, né? Deixa eu colocar o IFIX aqui nessa comparação também. Ganhou também do IFIX nos últimos 2 anos. Em 5 anos ele ganhou de lavada do CDI. Olha só, uma rentabilidade em 5 anos de 80%, enquanto o CDI rendeu aí 44,41% e o IFIX rendeu 39,14%. Então, o MXRF11 com uma excelente rentabilidade. E se você tivesse investido aqui, por exemplo, como mostra aqui no Investidor 10, R$1.000 no MXRF11 lá atrás, você teria hoje R$1.800 tranquilamente. Bom, agora que nós conhecemos alguns indicadores desses dois ativos, vamos entrar aqui nessa carteira teórica, que eu coloquei os dois ativos aqui para a gente ver qual foi a situação de cada um deles. Aqui começando na parte de resumo, a gente vê que começou aqui com um patrimônio de um pouco mais de R$19 mil, quase 20 mil, né, faltando 1 centavo para 20 mil. E no final do período, né, que seria no mês de janeiro de 2024, estão com patrimônio de R$ 21.449, teoricamente, né? Aqui é uma carteira teórica. A variação dessa carteira, como vocês conseguem observar, está em 7,25%. Com um investimento de R$10 mil, que foi o que eu simulei aqui, eu consegui comprar 2.457 cotas a R$ 4,07, que foi a cotação do dia 6 de janeiro de 2023, como eu mostrei para vocês, né? A cotação de fechamento, e nesse momento esses 10 mil teriam virado R$ 10.859,94, aqui só considerando a valorização de 8,6%. Já no caso do MXRF11, eu teria comprado 1.000 cotas, porque nesse dia ele fechou cotado a R$10. O preço atual do fundo é de R$10,59, né, no momento que eu estou gravando, então seria uma variação de 5,90%, ou a gente teria R$ 10.590. Investindo R$10 mil, teríamos hoje R$ 10.590 só com valorização fora o dividendo recebido, né? E falando de dividendos, vamos aqui para a parte de proventos aqui no site do Investidor 10 para a gente ver como é que ficaria a parte de dividendos dessa carteira. Então, em um ano, nessa carteira a gente teria recebido aí, como vocês conseguem observar, né? Vou ter que tirar aqui, R$ 2.012,67. Se a gente colocar aqui por ativos, colocando primeiro a Klabin, em um ano teríamos recebido aqui, R$ 632,67 em dividendos. Como meu foco é dividendo, né? Então eu preferiria olhar o dividendo do que a variação das cotas. E com relação ao MXRF11, teríamos recebido aí R$ 1.380 em dividendos, mais que o dobro do que o dividendo que recebeu da Klabin. Olha só que interessante, cara. Top demais. Então, mostrando que na parte de dividendos, com certeza os fundos imobiliários dão uma surra em muitas ações. Além de pagar mensalmente, pagam um dividendo bem maior. Lembrando que o MXRF11 também é um fundo de papel, né? Geralmente o fundo de papel vai ter um dividendo mais gordo, vai ter um dividendo um pouco mais robusto do que os demais fundos imobiliários. Então, como as ações geralmente pagam 7%, algumas 8%, poucas chegam a 10% de dividendo, então a maioria dos fundos de papel vai ganhar com relação a dividendo, né, de muitas ações. Então, considerando os dois, teríamos ficado aqui com uma média mensal em 2023 de R$ 153,16 em dividendos, e já teríamos para receber em 2024 110 do MXRF11 com 64,74 aqui da Klabin em fevereiro, que já está provisionado. Então, como foi mostrado para vocês, desses dois ativos, a Klabin teria se destacado aí na parte de valorização, valorizando mais quase R$300 a mais do que o MXRF11, porém, quando a gente vai olhar os dividendos, o MXRF11 rendeu mais do que o dobro em dividendos do que a Klabin. Então, como o foco da gente aqui, do meu canal no caso, né, ou da minha carteira, é dividendo, eu acho que teria sido bem mais interessante eu ter focado nas ações do MXRF11, menos agora, né, que eu não estaria comprando porque estão muito caras. As cotas, na verdade, né, eu falei ações,
E no caso da Klabin também eu não estaria comprando agora, mesmo se eu tivesse focado em comprar a Klabin pensando em dividendos, em reinvestir esse dividendo, né? 4,42 eu acho que eu não pagaria esse preço nela nesse momento também. R$4, R$4,07 como está aqui, eu até compraria, mas 4,42 eu acho que não vale a pena na minha opinião. Bom, então diz aí o que vocês acharam dessa rentabilidade desses dois ativos nessa carteira e diz aí para mim qual desses ativos vocês teriam comprado mais de um ano para cá, se vocês pudessem ter feito essas escolhas um ano atrás. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!